Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é um dos maiores canais de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. E agradeço a todos vocês também pela nossa audiência lá no perfil no Instagram. Nos últimos 90 dias, quase 25 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo o comandante do 4º Batalhão da Polícia Ambiental aqui da região de São José do Rio Preto, o Tenente Coronel Cássius. Comando, meu muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Nós que somos quase vizinhos aqui, né? Pertinho o endereço aqui do podcast aqui com o batalhão, né? Olá, Rodrigo. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse programa de ampla audiência, uma satisfação imensa. Nosso muito obrigado aí pela oportunidade. Bacana. Eu começo perguntando para o senhor, quais são os principais crimes ambientais que nós registramos aqui na região de São José do Rio Preto? Olha, Rodrigo, aqui na nossa região a gente costuma dizer, nós ocupamos aí o noroeste do estado de São Paulo, então a área do batalhão é bastante extensa, temos 1/4, portanto, do estado de São Paulo, sob nossa atuação, e nós temos uma questão de sazonalidade, né? Nós estamos aí no meio do ano, embora as condições climáticas nos favorecem bastante nesse período que a gente está atravessando, é um momento que comumente o clima ele deixa a temperatura ainda elevada, ainda que seja inverno, com um clima bastante hostil de seca, né? Pouca precipitação, pouca chuva, e isso favorece muito a questão dos incêndios florestais e também aqueles incêndios agropastoris, né? Que a gente tem na nossa região uma característica da atividade canavieira, e é uma atividade que traz bastante biomassa. Portanto, é uma cultura que é suscetível aos incêndios, e isso é um complicador, porque o incêndio com essas condições climáticas, ele torna-se uma ocorrência bastante relevante e preocupante, e que causa muitos danos ao meio ambiente. Nós temos dois tipos, tem um incêndio controlado, usado até pelas próprias usinas, e temos também a questão do incêndio criminoso, que acontece, inclusive, algum tempo, graças a Deus, nós não temos registro aqui na nossa floresta aqui do Noroeste Paulista, né? Isso mesmo, Rodrigo. A questão é bastante simples, né? Já com o passar dos anos, as usinas, os empreendedores canavieiros, eles deixaram de utilizar o fogo como método facilitador do corte, né? Então, atualmente, raramente um empreendedor canavieiro ele vai colocar o fogo intencionalmente. Mesmo é possível perder o controle. Programado, mas é programado, perigoso, mas pode perder o controle. Mas assim, na nossa região, quase que a totalidade dos empreendedores já não colocam fogo mais para fazer a colheita. As empresas elas colhem mecanicamente, e isso permite que a cana seja colhida crua, que a gente chama, ou seja, sem o uso do fogo, né? Para se colocar o fogo é necessário uma autorização, e essa autorização, então, como a atividade praticamente não coloca, ela fica restrita a pequenos casos, como, por exemplo, a erradicação de culturas, no caso de pragas, que é o caso dos citros, por exemplo. Se ele for acometido por um cancro cítrico, algumas pragas que só consegue resolver o problema colocando fogo, é possível pedir uma autorização para o órgão ambiental competente, que no caso é a CETESB, e em casos muito específicos, dentro de umas condições climáticas adequadas, o órgão ambiental ele vai autorizar. E aí, tendo essa autorização, é possível fazer uso do fogo, sempre lembrando que essa é uma ocorrência crítica nessa época do ano e que pode sim perder o controle e ser responsabilizado aí pelos danos ambientais. Sim. Nós também temos o problema da caça, né? Recentemente me chamou muita atenção
até a comunicação que tem um trabalho muito importante, no 4º Batalhão da Polícia Ambiental aqui em Rio Preto, divulgou algumas imagens que até em princípio chocou. É uma questão até de uma ossada de uma onça parda, né, por exemplo. Como é que o senhor avalia a questão da caça? Ela é cultural, é crime, mas o pessoal fala, não, a gente costumou fazer há anos que a gente caça aqui. Nós temos grupos que caçam na região. Temos a questão do javali, que é uma outra situação, né? Queria que o senhor explicasse essas diferenças, porque o pessoal às vezes confunde. Essa caça também, o IBAMA também acompanha, tem toda uma questão de acompanhamento, o armamento que pode ser utilizado, né? Para não ter problema, né? O que o senhor poderia falar nessa questão? Então, a caça, Rodrigo, é uma questão cultural, né? A pessoa traz aí dos seus ancestrais, né? Uma cultura, nós vivemos num país da miscigenação, né? Da migração de outros países, né? que vêm para cá, que vieram para cá, os nossos antecedentes, enfim, e traz muitas vezes na cultura esses costumes, como a caça, por exemplo. No estado de São Paulo, a caça por regra, é uma atividade proibida, então não se pode caçar no estado de São Paulo, né? Caso a pessoa ainda assim desrespeite as leis e façam esse tipo de atividade, ele está suscetível a ser responsabilizado criminalmente e ainda responder a uma multa administrativa por conta da conduta, que pode ter um valor altíssimo, aí, acima de R$3.000, dependendo da espécie do animal que ele está caçando, se o animal for ameaçado de extinção, enfim, tem todas as majorantes, né? O que diferencia bastante, muitas vezes a gente confunde, né? Eu vou caçar o javali, né? O javali é um animal que ele é invasor e foi declarado pelo órgão federal IBAMA como uma praga e que necessita sua erradicação por conta disso. Então, a pessoa que vai abater esse tipo de animal, ela não está propriamente dito realizando a caça, ela está fazendo o controle do javali. E para se fazer o controle do javali, é necessário uma autorização. Então tem que entrar no órgão federal lá, obter uma autorização do IBAMA, que a gente chama de CIMAF, ter uma autorização do proprietário do imóvel onde ele vai fazer o controle e tem que observar determinadas regras. Um exemplo, né, para a gente ser bastante abrangente, é que ele não pode utilizar um instrumento que capture um animal, por exemplo, um animal silvestre, e que esse animal ele seja lesionado, abatido por aquele instrumento. Então eu não posso colocar uma armadilha similar àquelas que se utiliza para caçar urso, para abater o animal, capturar o animal e abater o animal, porque ali naquela armadilha pode acometer um animal silvestre, por exemplo. Então isso não pode, são instrumentos proibidos. Pode colocar uma jaula que captura o animal sem machucar o animal? Pode. E aí, se for o javali, ele tem autorização de fazer o controle do seu abate regularmente, né? Caso entre na jaula um animal silvestre, obrigatoriamente esse controlador tem que libertar no habitat natural esse animal silvestre. Então é a diferença basicamente dos instrumentos que pode ou não pode utilizar para o controle do javali. O senhor falou a respeito do armamento, né? O armamento é uma outra questão bastante relevante, né? A gente, no Brasil, tem uma infinidade de normas, mas basicamente ele precisa ter a arma regularizada. E para que ele faça o uso desse armamento no controle do javali, ele precisa estar regularizado com a condição de CAC, que é o caçador, atirador e colecionador. Então, tendo esse armamento regularizado nessa condição, ele precisa de ter uma guia de trânsito desse armamento, para que ele possa levar o armamento do seu local, da sua casa, onde ele armazena a arma, até o local onde ele faça o controle. E mais, essa arma, ela não pode, nesse trânsito, além de estar acobertada com autorização legal para isso, ele não pode ter a arma em pronto emprego. Então ele não pode pegar a sua arma, colocar a munição na arma, deixar a arma para pronto uso e deslocar com ela
para o local de controle. Ele precisa deixar a munição separada, a arma num outro local. Então tem determinadas condicionantes. A arma tem que estar de acordo com a documentação, então não pode ser arma de qualquer calibre. Então tem que ter autorização para cada tipo de arma de fogo. Enfim, tem essas regras que ele precisa cumprir. Essa situação da caça do javali ocorre muito ainda está na mão, por exemplo, tem muito em clubes de tiro. Isso. É que assim, para ele se regularizar junto a essa condição de CAC, que a gente chama caçador, atirador, colecionador, ele precisa estar vinculado a um clube de tiro, né? Aí para ele obter a regularidade do armamento. E se ele não tiver autorização e fizer a caça do javali, também está incorreto. Isso, aí ele pode cometer um crime, né? Naturalmente 2 crimes, né? Primeiro, o crime da caça, porque se ele não tiver regularização para o controle, ele vai estar num ambiente que também encontra o animal silvestre. E aí a atividade que ele está executando se confunde com a atividade da caça do animal silvestre e, portanto, ele está suscetível a ser reprimido com essa conduta infracional que é o crime de caça. Além disso, se ele estiver transportando um armamento de forma irregular, e ele vai responder também pelo porte e pelo transporte dessa arma de fogo. O senhor falou em animais silvestres, a caça ilegal mira em qual tipo, quais os animais? A gente sabe da paca, da própria capivara, tatu, o que o pessoal, o que geralmente o senhor vê no dia a dia, nas ocorrências, que o pessoal faz de ilegal em relação à caça? Então, a caça aqui na nossa região, o que mais se encontra são os animais silvestres, né, endêmicos, que a gente chama, que são aqueles que nascem na nossa região, né? Então temos caça de cutia, de paca, de capivara, de tatu, de aves, né, pombas e outras aves silvestres, né, mas sempre o animal silvestre, né? O crime, ele protege a fauna silvestre. Sim. O senhor chegou recentemente para comandar o 4º Batalhão. Qual foi o principal desafio que o senhor acredita que representa nesse momento da carreira do senhor? É desafiador, é uma questão que o senhor é da região, a gente está comentando nos bastidores, né? Conhece muito a região, mas assumir um comando de um batalhão desse porte é um desafio diferente. Diferente, é muito desafiador, né? Ser comandante é uma responsabilidade muito alta, né? A gente responde pela área de 189 municípios, corresponde à área do CPI 5, que é aqui região territorial do policiamento de São José do Rio Preto, e também do CPI 3, que é a região do policiamento territorial de Ribeirão Preto. Então, uma grande extensão territorial. Então, dada essa dimensão, os desafios são enormes. O nosso propósito é aplicar, de fato e de direito, o planejamento estratégico do policiamento ambiental. Nós temos um planejamento estratégico que as nossas ações, os nossos direcionamentos já estão planejados até 2035. Já tudo alinhado com o plano de comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o plano plurianual do governo do estado e o planejamento da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje a gente chama CEMIL, né? Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Sim. Então, os desafios, de fato, é tornar concreto todo esse planejamento. Hoje, Rodrigo, para a gente ter ciência, né, sempre uma pergunta muito comum, recorrente, quando o pessoal encontra a Polícia Ambiental. O que a Polícia Ambiental faz? Né? Para o pessoal que cria passarinho, muitas vezes ele vai receber a visita do policiamento ambiental quando vai fazer uma fiscalização do seu plantel de pássaros. Para o pessoal da caça, vai encontrar a polícia ambiental muitas vezes na atividade, fazendo o controle do javali ou então a caça propriamente dita. O pessoal da pesca, a mesma coisa, e assim a gente tem as várias áreas temáticas aí de atuação da Polícia Ambiental, né? Mas nós temos, assim, 7 serviços que hoje a Polícia Ambiental publicou uma carta de serviços contemplando esses 7 serviços. Então nós temos o primeiro deles, que é o policiamento, está mais voltado àquela preservação da ordem pública, né? Que é a nossa atividade policial propriamente dita, prevenir o crime
e, caso ele aconteça, reprimir e adotar as medidas adequadas para restabelecer a ordem, né? O segundo serviço, que é a fiscalização ambiental, que é o que a grande população enxerga a polícia ambiental nesses contatos aí com a execução do nosso serviço, que é fiscalizar o uso e a preservação dos recursos naturais. Então, na fiscalização da pesca, na fiscalização de passeriformes, na prevenção e repressão aos desmatamentos, enfim, todo o uso de recurso natural. Nós temos também o serviço do monitoramento ambiental, que é um planejamento, é uma ação estratégica da Polícia Militar Ambiental. No estado, Rodrigo, nós temos 25 núcleos de monitoramento. Então, núcleo central no Comando de Policiamento Ambiental em São Paulo, e cada batalhão tem os seus núcleos. Aqui na nossa região do 4º BPAMB São José do Rio Preto, nós temos 5 núcleos, né? Então temos um núcleo em cada companhia e um núcleo regional no batalhão. Esse serviço de monitoramento, ele busca captar os alertas. Então eu tenho diversos sistemas informatizados que geram alertas. Nós temos o sistema do INPE, por exemplo, a gente citou aqui a Operação São Paulo Sem Fogo, né? Que visa proteger aí os nossos recursos florestais aí das ocorrências de incêndio. Então, diariamente, nós temos um robô que entra no sistema do INPE, capta os focos de incêndio e dispara para as nossas unidades de serviço, que são as nossas equipes operacionais, para fazer a fiscalização diária desses locais. Então, esses alertas de incêndio, eles são captados com coordenada geográfica e encaminhados para a equipe operacional em campo, checar se está correto, se não está correto, e adotar as suas providências decorrentes lá desses incêndios. É via satélite em tempo real? Em tempo real. Então, ele capta lá, gerou o alerta, o nosso robô vai lá no sistema do INPE, capta esse alerta e encaminha para a unidade de serviço operacional em tempo real. Nós temos outros alertas também, como Maps Bioma e outro sistema, o Brasil Mais. Nós temos uma parceria aí com N entidades e temos diversos sistemas gerando esses alertas. Então, isso nos fortalece, porque torna muito mais assertiva a nossa ação policial, né? Inclusive, torna mais efetiva e economiza recursos humanos e recursos materiais. Porque chegar exatamente no ponto que foi indicado nas coordenadas. Com certeza. Não fica rodando procurando, né? Sim, ele já vai com o endereço certo, com o objetivo certo. Para onde que será que é a fumaça, né? Isso. Não tem mais essa, né? Não tem mais essa. Hoje, se alguém fizer um desmatamento, por exemplo, é uma prática muito comum, né? De quem fazia o desmatamento no passado, usar a técnica do acortinamento. O que é isso? Ele tem um fragmento florestal e tem uma via de acesso, muitas vezes, que passa na margem desse fragmento florestal, e ele deixa uma cortina de mata lá e suprime o interior do fragmento florestal. Então, quem passa naquela via de forma terrestre, ele não vai enxergar o desmatamento. E com o sistema de alerta, com o sistema de monitoramento via satélite, a gente enxerga de cima a ocorrência. Dificilmente a gente não encontra, deixa de encontrar esses locais de infração. Então a gente já vai com o endereço certo, e a gente tem também nossos drones, né? Que é uma ação, um serviço dentro do monitoramento. Então a equipe chega no local, já faz sobrevoo com drone, ele já faz o dimensionamento da área, já gera as imagens, o levantamento plano e altimétrico, da degradação, caracterização da infração. Então tudo isso já instrui o nosso processo, que inclusive é digital. Então já vai para o Poder Judiciário de maneira digitalizada, com essas informações, esses elementos de prova, e também instrui o nosso processo administrativo. Isso é fundamental para que a gente alcance a parte que é mais importante, que é a reparação do dano, né? Então eu estou falando do serviço de monitoramento. Além disso, nós temos outras ações importantes dentro da nossa carta de serviços, que é as ações de integração à defesa e desastres, né? Defesa civil e desastres. Nós temos duas ações muito importantes, né, nos últimos anos, que foram os deslizamentos de terra em São Sebastião, né? Todo mundo viu os noticiários aí da fatalidade, né, que acometeu aí a nossa região litorânea,
principalmente ali na região de São Sebastião, litoral paulista, e também a ação que inundou as terras, a cidade de Porto Alegre, as terras do Rio Grande do Sul, né? E nós tivemos uma missão humanitária da Polícia Ambiental, foi a primeira unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo a chegar no Rio Grande do Sul. Nós compomos um time de mais de 100 policiais. Nós ficamos por 120 dias ininterruptos, trabalhando 24 horas todos os dias. Nós fomos com um princípio de autossuficiência, então levamos todas as barracas, todo o sistema de acantonamento para colocar uma cozinha, piloto para essas equipes. Nós levamos 12 embarcações, né? E foi muito gratificante quando a gente chegou lá e as palavras do comandante do policiamento local, que inclusive a maior parte das suas unidades estava submersa, estava inundada. Não tinha como utilizar. Não tinha como utilizar. Eles tinham apenas 2 embarcações para dar conta de toda a demanda em todo o estado. E a gente chegou com 12 embarcações. Quando ele chegou, as palavras deles muito relevante e até nos emocionou bastante. Porque quando ele viu o comboio da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo chegando lá, ele falou: agora eu tenho como virar essa chave, agora eu tenho como vencer essa guerra. Né? E isso é um trabalho muito gratificante, porque as pessoas conseguiram salvar vidas, né? E levar um pouco de acolhimento, né? Levar água, levar alimento, levar uma blusa que estava muito frio, né? Conseguir resgatar as pessoas daquela condição para um abrigo adequado, os animais, dar um atendimento inclusive para os animais que estavam acometidos lá por aquela inundação. Então, foi realmente uma missão muito gratificante dentro desse nosso serviço, que é importantíssimo, que está previsto lá na nossa carta de serviço. Sim. Eu queria ver só com o senhor, o desmatamento, ele acontece corriqueiramente na região ainda, mesmo com toda a tecnologia que o senhor citou, que é feita, ainda o pessoal arrisca, fazem o desmatamento de maneira que acaba atingindo o meio ambiente na região, principalmente aquela, igual o senhor falou da cortina. O cara acredita na impunidade, de certa forma? Rodrigo, no jeitinho brasileiro, ainda tem isso, o senhor vê muito dessa questão no dia a dia? A gente infelizmente, de todos os tamanhos, né? Do pequeno ao grande. Infelizmente, a gente ainda vê essas práticas, né? Porque é uma questão até... Cadê a árvore que estava aqui, né? É uma questão até cultural, mas assim, tem um dado bastante relevante, que nos últimos anos, nós conseguimos reduzir em 27% o desmatamento no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o único estado do Brasil que anualmente ele ganha vegetação ao invés de perder. Então tem um saldo positivo. A vegetação nativa no estado de São Paulo, anualmente ela cresce. Isso está nos nossos inventários florestais, que a gente faz um monitoramento anualmente, né? Então são dados científicos e isso é muito, muito gratificante, a gente saber que a gente consegue combater e ter um resultado. E o mais importante, quando a gente encontra a ocorrência do desmatamento, a gente adota todas as medidas para que esse dano ambiental seja revertido. E se ele é revertido, ele tem que, o infrator ele tem que repor de que forma isso é feito? Isso, a escolha das árvores, como é que é feita essa reposição e onde ela é feita? É no local mesmo ou geralmente é feito aqui na própria floresta, né, do Noroeste Paulista? Como é que é feita? Isso, tem 2 formas de reparar o dano ambiental. O nosso objetivo, né, o objetivo institucional do Estado, da própria Secretaria, é que o dano ambiental, prioritariamente, ele precisa ser reparado em loco, no local da infração. Então, quando eu tenho um desmatamento, que é um espaço especialmente protegido, ele é ocupado por uma vegetação nativa, esse dano ambiental, ele vai ser reparado no local. Agora, é diferente quando pega o fogo numa atividade canavieira. É uma infração ambiental porque não tem uma autorização ambiental. Mas não se espera que se faça um reflorestamento no meio da atividade canavieira.
porque ali é uma atividade que nunca teve vegetação nativa naquele local. E se eu plantar árvore nativa ali, eu vou emperrar, né? Eu vou obstar, eu vou restringir o uso econômico daquela propriedade. Então, quando eu encontro uma atividade ilícita, uma infração ambiental numa atividade agricultável, por exemplo, uma das formas de se reparar o dano é que ele plante a vegetação nativa em outros locais. Aí eu tenho as unidades de conservação, como o senhor bem citou aqui, do Noroeste Paulista, aqui em São José do Rio Preto, tem outros locais também, como também outros locais adequados, que são as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, só para ilustrar bem, são aquelas que margeiam os mananciais, os recursos hídricos, né, os nossos rios e riachos, e também ao entorno das nascentes. Isso é bastante importante, Rodrigo, porque nesses locais, a partir do momento que eu faço reflorestamento, eu estou favorecendo, estou protegendo o recurso hídrico e ainda estou fazendo a questão dos corredores ecológicos. Isso melhora o fluxo gênico de fauna e flora. Sim, e sem dizer que nós temos aí uma importante parceria nesse sentido com o Poder Judiciário, né? Com o próprio Ministério Público, que tem esse papel, porque aquilo que o senhor falou, nós coletamos as provas em campo, mas cabe a parte do Judiciário, do Ministério Público, também atuar na execução na efetivação da lei, né, da aplicação da lei, né? Isso, só para ilustrar, né, o nosso trabalho com os órgãos de justiça, seja o Ministério Público, seja o próprio Poder Judiciário, a gente é muito alinhado e tem uma atuação muito integrada, né? Então isso nos fortalece muito, né, para que a gente consiga prevenir e reprimir adequadamente as infrações ambientais, né, e os crimes de forma geral. Nós temos, até por uma questão constitucional, de maneira bem didática, 3 esferas de responsabilidade: a administrativa, a esfera civil e a esfera criminal, né? Nós temos, então, dentro da nossa atuação administrativa, que é de atribuição e competência do policiamento ambiental, a instauração do processo administrativo. Então, o processo administrativo, ele busca sancionar as condutas, né, infracionais, e também reparar o dano ambiental. Então, a partir do momento que nós detectamos uma infração ambiental, a gente instaura, então, esse processo. Nós temos um programa de conciliação ambiental que é magnífico, né? Esse programa de conciliação ambiental, nós conseguimos alcançar o êxito de 63% de conciliação. Então, em 63% das ocorrências que a gente instaura um processo administrativo ambiental, a gente tem êxito em fazer uma conciliação, ou seja, solucionar aquelas multas, reduzindo o valor, aplicando a pena adequada, apreendendo os materiais, destinando adequadamente esses materiais, ou restituindo quando o infrator tem direito a ter seu bem apreendido restituído, mas essencialmente a reparação do dano. Em metade das ocorrências, a gente consegue firmar uma coisa que a gente chama termo de compromisso de recuperação ambiental. Esse termo de compromisso de recuperação ambiental, ele busca realmente reparar o dano ambiental. Evidentemente que a pessoa assina um compromisso e ele tem um prazo para ser cumprido, né? Caso não seja cumprido, também ele vai ser sancionado. Aquilo é um título executivo judicial. Ele pode, inclusive, o Estado, por meio da Procuradoria-Geral de Estado, ser ajuizado uma ação para que ele cumpra, né, e ser cobrado judicialmente o cumprimento da reparação do dano ambiental. Não tem impunidade nesses casos. Não escapa, né? Não tem como escapar. Caso isso não seja alcançado, a esfera civil, né, como o meio ambiente é um direito difuso e coletivo, quem é responsável pela ação civil de reparação de dano é o Ministério Público, né? Então, nesse caso, nos cabe fazer uma representação ao Ministério Público, e o Ministério Público, por meio de um instrumento chamado inquérito civil, ele vai apurar o dano ambiental e adotar as medidas para que esse dano ambiental seja reparado. Caso ele também não consiga, dentro da sua atribuição, aí resta ao Ministério Público ajuizar uma ação civil pública junto ao Poder Judiciário e buscar judicialmente a reparação do dano. E, em muitos casos, como a gente já comentou,
essa conduta, ela também tem a sua terceira esfera de responsabilidade, que ela pode constituir crime. Quando? Quando a legislação prevê um crime para aquela conduta. E nesse caso, se tratando de um crime, quando a gente atende a ocorrência, a gente faz o encaminhamento para a Polícia Civil e a Polícia Civil adota as medidas cabíveis aí no caso do processamento, né, da instrução, né, do inquérito ou um termo circunstanciado de ocorrência, e encaminha isso para o Poder Judiciário para a adoção das providências criminais. Sim. Comandante, é o mesmo caso da piracema, né, do pescador que ele arrisca pescar durante o período proibido no Rio Grande, né? Então, Rodrigo, eu preciso fazer uma observação, né? Sim. O que é a piracema? A piracema é o período de reprodução natural dos peixes. Então, aqui, o que a norma prevê? A norma prevê uma proteção para que esse peixe, que é nativo da bacia hidrográfica, ele tenha condições de subir aos seus berçários, né, que são normalmente as cabeceiras dos rios, as lagoas marginais, os seus locais protegidos, para que ele consiga fazer a reprodução e perpetuação da espécie, né? Mas a piracema em si não é um período proibido da pesca, é um período em que a pesca ela está restrita. Restrita a quê? Restrita aos peixes nativos. E a gente sabe que a nossa região é muito piscosa, nós temos mananciais importantes, nós temos o Rio Grande, o Rio Turvo, o próprio Rio Tietê, né? Então tem locais, né, que nós temos rios e represas, né, represas das nossas hidrelétricas que formam a região dos Grandes Lagos aqui, onde a gente está, né? E nesses locais, né, no local, principalmente no local das represas, eu posso pescar uma infinidade de peixes não nativos. Então, quais são os peixes que eu posso pescar na piracema? Posso pescar tilápia, eu posso pescar o porquinho, eu posso pescar a curvina, eu posso pescar o tucunaré, e esses peixes não são nativos, né? Então, eu posso pescar, evidentemente tem uma cota, né, que no período da piracema essa cota, muitas vezes ela é reduzida, né, mas eu tenho uma cota para se pescar e eu posso pescar esse peixe, desde que eu faça também observando algumas regras, né? A regra do método e da técnica utilizada para pescar. Então, com varinha de mão, que é o instrumento adequado para o amador, ele pode pescar naturalmente esse peixe sem qualquer preocupação. Sim. Quando tem as grandes operações, as apreensões também, o pescado que é apreendido de maneira... Só a lista dos peixes proibidos, quais são? São os peixes nativos, no período da piracema, os peixes nativos da bacia hidrográfica. Então também tem uma infinidade de peixes, eu preciso conhecer esses peixes. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode acionar a Polícia Ambiental. Na internet, dá um Google. Dá um Google, já verifica, acessa a nossa página nas redes sociais, Instagram, enfim, pode fazer contato conosco. Hoje nós temos nosso Copom Ambiental. Então, todos os nossos acionamentos é via telefone de emergência da Polícia Militar 190. É só digitar 190, falar com o atendente e vai ser transferido para a nossa cabine ambiental e pode pedir as orientações adequadas. É nosso papel prestar essas informações também de maneira adequada, né? E assim, nós temos uma infinidade de peixes nativos. Então, um exemplo... Piau três pinta, piapara, o pacu, o pintado, o caixara, são peixes, o dourado, são peixes nativos da bacia hidrográfica. Então, no período de piracema, esses peixes não podem ser capturados. Mas são os peixes que o pescador quer pegar. São peixes, né, são peixes bastante preferidos, né? Mas o que a gente observa também é um respeito muito grande pela população. A gente não pode generalizar, a gente observa pescadores assim, e pescadores. Isso, né? A gente observa, temos infrações ambientais, sim, os desavisados, aqueles que querem burlar, mas em regra, a nossa população aqui da nossa região está de parabéns. Nós temos muitos pescadores que respeitam as regras ambientais. Sim. A maioria das pessoas, inclusive, respeitam. E o pescado que é apreendido, o policial não leva para casa, né? Igual o pessoal briga, fala, às vezes comentam erroneamente isso nas redes sociais, fazem uns comentários e umas publicações, o pessoal não tem ideia do que está falando, né? Esse pescado é doado para as entidades, o que é feito com esse
com esse peixe? Rodrigo, eu vou até... Porque o comandante pesca também, o senhor gosta? Pesca corretamente, né? Tenho meus filhos, tenho meu barco, é uma atividade lícita, né? Então é só um momento de lazer, todo mundo pode pescar, né? Evidentemente aqueles que gostam de pescar, né? Só ilustrando essa questão, é muito comum, né? O pessoal agora aprendeu peixe, agora a polícia ambiental está em festa, né? Muito pelo contrário, né? Primeiro que a gente não quer a ocorrência, a gente prefere que a ocorrência não aconteça. E se caso ela aconteça, a ideia é fazer a reintegração do animal ao seu habitat. Então, se o animal está vivo, independente da espécie, do tamanho do peixe, ele é colocado em liberdade no momento da ocorrência. Caso isso não aconteça, a gente não tenha condições de libertar o animal no seu habitat natural, porque o animal já está morto, ele já foi capturado, a gente vai verificar as condições sanitárias desse animal. Se ele tem condições de consumo, que nem todo animal, nem todo peixe capturado, ele atende os requisitos de sanitários, né? De condições, se está no gelo, se ele não tem contaminação, as condições da água onde ele estava, enfim, tem uma série de critérios que a gente observa. Criou outro problema na ponta. Outro problema, justamente. E aí, caso esses peixes eles tenham condições de consumo, a gente tem uma infinidade de entidades filantrópicas cadastradas e a gente faz a destinação adequada para essas entidades. Não é feito de maneira aleatória. Não, a gente tem entidade. A entidade que quiser pode procurar a Polícia Ambiental, ele vai ser submetido a um cadastro. Então, esse bem doado, ele não pode ser desviado. Então, o funcionário da entidade não pode levar para casa. Fazer final de semana. Justamente. Não dá para as crianças. Ele tem que ser. Mas acontece, às vezes acontece. Né? Então, caso isso aconteça, a gente tome conhecimento, essa entidade ela será descredenciada e ela não vai mais receber doação. Além da responsabilização da conduta identificada. Sim. Né? Então, assim, é muito sério isso. Pode caracterizar uma infinidade de ocorrências aí, né? Poxa. A depender do caso concreto. E assim, a gente está muito atento a isso, né? Sim. Falando nessa questão de aproximação com a comunidade, a Polícia Ambiental também tem... vai nas escolas, faz apresentações, a conscientização principalmente dos pequenos, né? É uma coisa que o senhor gosta? Nós adoramos. Esse é um dos serviços sobre o qual eu ainda não falei, né, que é a educação ambiental, está na nossa carta de serviço. Nós temos um programa consolidado de educação ambiental. Então a gente vai nas escolas, a gente participa de campanhas educativas e também recebemos as escolas no nosso quartel. Nós temos um exemplo muito sólido e muito bom, né, que nos alegra muito, que é um trabalho muito bem sucedido em São José do Rio Preto, que é o Racione Ambiental, né? É um trabalho aí promovido pelo Dr. Evandro Pelarim, pela Infância e Juventude, que busca fazer um trabalho de educação e, como a Polícia Ambiental agregou esse projeto, um trabalho de educação ambiental junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então nós temos escolas em locais mais vulneráveis, na nossa periferia de São José do Rio Preto, e recebemos uma parceria com vários órgãos, a empresa de ônibus aqui da cidade. Essas crianças, né, gratuitamente, né, buscam a escola, levam ao quartel da Polícia Ambiental. Lá no quartel da Ambiental eles têm uma aula de educação ambiental sobre reciclagem, sobre tratamento de resíduos sólidos, sobre preservação, tratamento dos animais, da flora, dos recursos hídricos, enfim, uma aula sobre as questões envolvidas ao meio ambiente. Lá também eles plantam, né, uma muda, então vai pegar a muda lá do seu tubete na sua fase inicial de reprodução e vai colocar num balainho, vai fazer o replantio dessa muda para que ela tenha condições de crescer e depois, no futuro, num momento mais adequado, quando a planta já está em condições de ser plantada no local adequado, lá no local da comunidade, cada planta ganha o nome de um aluno que fez o plantio, e aí a gente cuida dessa muda até que ela está em condições de fazer o plantio no local. E depois, no segundo momento, nós vamos até o local da escola, no local daquela comunidade, e aí convidamos aquelas pessoas a fazer o plantio no local.
E isso gera um sentimento de pertencimento, né, um sentimento de conscientização ambiental, e a criança vai cuidar daquele local, né, não vai deixar jogar resíduo sólido, não vai deixar jogar lixo, não vai deixar colocar fogo, não vai deixar evitar, prevenir que as questões de vandalismo ocorram naquele local. E a gente ganha com conscientização, a gente ganha com a proximidade. As crianças, elas conseguem entender o trabalho da Polícia Militar, que é um ente público, né, que protege vidas, que existe na sua essência, no seu DNA, para proteger as pessoas. E a gente protegendo o meio ambiente, a gente vai além da proteção da vida humana. Isso aí o senhor falou tudo. Isso é uma verdade absoluta, porque eu me lembro como atirador do tiro de guerra, a gente fez plantio de árvores na José Munia. E até hoje eu passo lá e eu vejo a árvore tá lá. Então é uma coisa que marca muito. Isso faz tempo um pouquinho, foi em 97, viu, comandante? Rodrigo, é bom até não falar muita data, porque isso revela a nossa idade. Mas você vê que, pra gente que já tinha 18 anos, marcou, você passa lá, hoje eu falo para minhas filhas, parte dessas árvores aqui, o papai veio com todos os amigos, porque a gente faz amigos do tiro, né? 300 amigos ali, 300, imagina, todo mundo plantando árvore ali, e não tinha árvores na José Maria ali, não tinha, né? E hoje você vê que não é igual a Mogi de Onça, que é o pulmão verde de Rio Preto. Sim. Mas assim, foi uma coisa que o senhor me trouxe à memória. Imagina para uma criança, plantei uma árvore, vai ficar para sempre ali. Só que ela quer passar todo dia lá também, né? Vai ser bacana. Comandante, queria ver que o senhor faltou algum tema que o senhor gostaria de levar à população de Rio Preto. Essa é a câmera do senhor. Algum registro que o senhor gostaria de fazer? Porque o senhor permanece aqui por longos anos. O senhor pretende ficar no cargo aqui agora para sempre, até o final da carreira ou não? Como é que funciona? Isso, eu já estou caminhando para o final da minha carreira. Fui promovido agora em maio a tenente-coronel, mas estou aqui por tempo indeterminado. É uma satisfação imensa estar aqui em São José do Rio Preto, né, na frente do nosso batalhão da Polícia Ambiental, e pretendo ficar por tempo determinado. Um dos serviços que eu quero ressaltar a importância aqui é o apoio ao agronegócio. O agronegócio sustentável. Então nós temos diversas ações, ação de preservação, né, da questão ambiental, com combate à entrada, né, a importação ilegal de insumos agrícolas, né, que fazem tanto mal para a nossa lavoura, para a saúde das pessoas que estão se alimentando aí desse recurso tão nobre que o agronegócio promove, que é o alimento das pessoas. Né? Isso é importante dizer. O agronegócio é nosso parceiro de maneira irrestrita, é parceiro da Polícia Ambiental, nós atuamos aí, e principalmente levar a segurança pública para que o agronegócio seja, além de sustentável, seja possível. Porque se tem um crime no campo, não temos condições de ter um agronegócio sustentável. Sustentável sob o aspecto de meio ambiente e sustentável economicamente. Então, nós como órgão policial, a gente tem esse olhar. Então, temos inúmeras ocorrências de combate ao crime, especialmente o crime no campo, né? Com furto e roubos de implementos agrícolas, com o contrabando descaminho, que dificulta o agronegócio, porque torna desleal a concorrência no campo, porque adultera o leite. Nós temos uma operação muito emblemática recentemente aí, que a gente conseguiu desmantelar uma quadrilha que adulterava leite. Grandiosíssima, inclusive, Sim. Né? Uma forma... Então, eu quero ressaltar essa parceria com o agronegócio, com todos os entes, né, e colocar à disposição a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental de São José do Rio Preto está preparada, nós estamos preparados para prestar o melhor serviço. Tá certo. Comandante Tenente Coronel Cássio, comandante do 4º Batalhão da Polícia Ambiental, agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast e volte mais vezes. Eu que agradeço, Rodrigo. A Polícia Ambiental está sempre à disposição. Tá certo. Olha, e agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com o Tenente Coronel Cássio. Você depois pode rever
essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque, você sabe, jornalismo tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, turma!